Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre um tema que ainda existe muito preconceito, muito tabu, que é sobre o suicídio. É importante a gente falar que é um tema que não deve ser falado apenas no Setembro Amarelo, mas no Setembro Amarelo é um mês destinado, né, para a prevenção do suicídio. E uma das melhores formas de prevenir o suicídio é com a informação, para que assim diminua o preconceito que ainda existe. Então, eu gostaria de falar aqui com vocês de uma forma bem simples, numa linguagem bem simples, sobre como pode ajudar alguém que de repente pense em cometer o suicídio, como procurar ajuda. Vou falar sobre mitos e verdades também cerca do suicídio, a relação entre transtornos mentais, as causas. Então, eu vou tentar abordar o assunto de forma bem detalhada para que vocês consigam entender melhor. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro é importante a gente falar que suicídio não é frescura, não é falta de Deus, não é uma pessoa que é fracassada. O suicídio, ele tem que ser considerado como uma emergência psiquiátrica. Cerca de 90% das pessoas que cometeram suicídio tinham algum transtorno mental, às vezes não tratado, na maior parte das vezes, porque ainda existe um preconceito muito grande das pessoas procurarem ajuda, né? Acha que transtorno mental às vezes é besteira, é preguiça, é falta de Deus e que isso não tem nada a ver. Os transtornos mentais são doenças como qualquer outras que acontecem no nosso organismo e que devem ser tratadas com urgência, com o médico psiquiatra e com a psicoterapia feita por psicólogos. Então, com essa dificuldade de pedir ajuda, esses transtornos mentais eles acabam ficando muito agravados. Quando eu falei que cerca de 90% tem transtornos mentais de quem comete suicídio, é importante falar quais os transtornos mentais mais comuns das pessoas que cometem o suicídio. Em primeiro lugar está os transtornos de humor, que é o transtorno bipolar e a depressão. Existe também as pessoas que têm esquizofrenia, dependência química, transtorno de personalidade como borderline também é mais comum ter essas tentativas de suicídio. É importante a gente falar que o número de casos de suicídio é alarmante. Cerca de uma pessoa a cada 40 segundos no mundo tenta se matar. Então, aqui no Brasil também tem um índice muito grande, a gente vê, e é porque nem é tão noticiado, às vezes a família tem vergonha, né? Às vezes não expõe a causa da morte, por vergonha e mesmo porque ainda existe muito esse estigma. Então, é algo que vem acontecendo, né? Cada vez mais e que é preciso e necessário a gente falar sobre isso. Então, Andressa, como é que seria, o que seriam as causas do suicídio? Não existe uma única causa, são várias causas, multifatorial, muitas vezes tem aspectos genéticos, por exemplo, presença de transtornos mentais, alguns estressores da vida. Então, assim, é um conjunto de coisas, não existe apenas uma causa. É importante vocês saberem disso. E muitas vezes tem alguns comportamentos que eles podem agravar ainda o caso. Às vezes quando a pessoa ela já tem uma autoagressividade, né? Quando é uma pessoa mais impulsiva, quando faz o uso de álcool, a maior parte, muitos porcentos das pessoas que cometem um suicídio, eles às vezes têm feito o uso de álcool, né? E aí fica com um comportamento ainda mais impulsivo e acaba criando coragem. Então é importante falar que um dos mitos que a gente ainda escuta muito, e eu fico muito triste quando eu escuto, é que quando a pessoa quer se matar, ela não avisa. Quando a pessoa quer se matar, ela não fica alarmando. Isso é só chamar atenção, né? E isso é uma frase que acaba deixando de ajudar muitas pessoas que pedem ajuda. Quando alguém avisa, às vezes por redes sociais, às vezes escrevendo carta, de fato ela tem a intenção de morrer, ela tem a intenção de se matar. Às vezes essa pessoa pode não ter a coragem e ela está ali no pedido de socorro e a família, os amigos têm que dar esse apoio. Como que seria ajudar alguém que de repente você percebe
percebe, que fala, né, que a vida não tem graça, que a vida não faz sentido, que era melhor estar morto, que não aguenta mais viver essa vida. São algumas frases que podem estar, e tem pessoas que inclusive postam nas redes sociais hoje. Como é que você pode ajudar? Em primeiro lugar, a gente precisa entrar em contato com a família, né? E ouvir essa pessoa. Mais do que qualquer coisa, você precisa ouvir de uma forma gentil, de uma forma empática, falar menos e ouvir mais. E sempre levar essa pessoa para um serviço de saúde. Sempre. Não existe essa de, você faz um trato comigo que não vai tentar, que vai ficar tudo bem. Não existe. Como eu falei para vocês, o suicídio, ele é uma emergência psiquiátrica e deve ser tratado com urgência. A gente não pode perder tempo, porque às vezes essa pessoa pode falar, vai ficar tudo bem, com a sua conversa eu melhorei, mas que precisa ser tratada, até porque, como eu falei anteriormente, muitas das pessoas que tentam o suicídio, que planejam o suicídio, elas têm aí um transtorno mental. Então, levar essa pessoa para um serviço de saúde, né? Se for uma pessoa que já teve tentativas, o risco ainda é maior. Outro mito é de que quando a pessoa tenta o suicídio, ela não corre mais o risco. Ela corre sim um risco, e é um fator de risco muito grave se a pessoa já teve outras tentativas no passado. Então, a gente precisa ouvir, acolher de forma carinhosa, sem criticar, sem falar esse tipo de coisa. Por exemplo, vai ficar bem, tudo vai passar. Porque essas palavras superficiais, muitas vezes aquela pessoa ainda se sente mais culpada. Por que eu tô reclamando? Por que eu tenho vontade de morrer se realmente as coisas não estão tão mal assim? Olha o tanto de coisa positiva que essa pessoa me fala. Então, evitar esse tipo de fala superficial é essencial. E mais ouvir, e o mais importante, levar essa pessoa para um serviço de saúde, né? Existe aí o CVV, né, que é ligar para o número 188, que de repente pode aí dar uma ajuda naquele momento de urgência, naquele momento que a pessoa queira ser ouvida, né, queira ser escutada, é válido, mas procurar o tratamento psiquiátrico e psicológico. Né? Porque como eu falei para vocês, a maioria das pessoas estão passando por um transtorno mental e que às vezes nem sabe, tá? Então eu já falei aqui sobre as causas, como ajudar, e eu queria falar agora sobre os fatores de proteção, o que é que de repente pode ajudar essa pessoa a melhorar ou de repente contribuir para que ela tenha uma melhor qualidade de vida e que ela não chegue a esse ponto, né, de querer cometer o suicídio. É importante ter uma boa rede de relacionamentos saudáveis, está diretamente relacionado a uma boa saúde mental, fazer atividades físicas, cuidar do corpo. Fazer meditação, mindfulness também acaba ajudando muito. Muitas vezes, fazer a psicoterapia também é indispensável para que a gente consiga lidar melhor com as dificuldades, porque as dificuldades sempre vão existir na nossa vida. Outra coisa que eu queria abrir um parênteses é que às vezes essa vida feliz do Instagram, das redes sociais, essa vida perfeita, acaba gerando muito frustração e ansiedade nas pessoas. Mas é importante a gente saber que uma vez ou outra a gente pode passar por frustração, por decepção, por dificuldades, e que a gente pode aprender a lidar melhor com isso, né? E não acreditar nessa vida perfeita, e não acreditar que todos os nossos planos sempre vão dar certo, até porque tem algumas coisas que fogem do nosso controle. Então, quando foge do nosso controle, pode ser que não dê certo, e a gente saber lidar melhor com isso. Né? Outra coisa que eu acho importante a gente falar é que mesmo fazendo tudo isso, com o decorrer do tempo, vários acontecimentos estressores, podem acabar contribuindo para que essa pessoa, né, vá ficando mais decepcionada, mais triste, mas que isso não é uma causa específica para o suicídio. Como eu falei anteriormente, o suicídio tem várias causas, né, são multifatoriais. Deixa eu ver mais o que eu acho importante falar para vocês. Eu falei sobre como ajudar já, os fatores de risco, de proteção, os sinais, né? Como pedir ajuda. Você pode chegar para um familiar e falar, para um amigo, se de repente você, né, estiver com essa vontade de morrer, um planejamento. Pode ir numa rede de serviço de urgência, né? Um hospital de urgência.
para que alguém possa lhe ajudar. E outra coisa, é importante falar que falar sobre suicídio não estimula o suicídio, mas é quando você perceber alguém que está muito deprimido, muito triste, que escreve umas coisas mais estranhas nas redes sociais, você pode chegar perguntando de uma forma calma, de uma forma simples, o que que está acontecendo, o que que ela está pensando em fazer, porque é outro mito, né? Existe esse mito de que se falar sobre o suicídio pode estimular e, na verdade, pode prevenir uma tentativa de suicídio. Outro dado que eu acho importante falar para vocês é que as mulheres tentam mais o suicídio, só que os homens cometem mais, né? Porque eles usam uma forma mais letal e que, assim, então as mulheres tentam mais, mas os homens cometem e chegam mesmo ao suicídio mais do que as mulheres, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui para vocês. Outra coisa que pode ajudar também, além de ouvir, de acolher, de levar para o serviço de saúde, de avisar é a família, né? Esconder essas armas, a faca, tesoura, não deixar essa pessoa trancada sozinho, não deixar essa pessoa dentro de casa sozinho, né? Porque esconder a medicação, se é alguém que toma medicação, como eu falei, não deixar essa pessoa próximo de lugares que de repente um prédio, né, sem segurança. Então eu acho que isso é importante. Então vocês verem que você ter um tratamento adequado pode prevenir essa tentativa de suicídio. Muitos casos de suicídio eles podem ser prevenidos, muitas vezes por falta de informação. Acontece da pessoa realmente tentar ao fato, né, de cometer o suicídio. Em alguns momentos que o paciente está muito grave, às vezes pode acontecer alguma internação no hospital, mas isso a equipe de saúde, os médicos profissionais vão decidir e a família, por isso que eu acho importante falar, a família aceitar que aquela internação, no caso, é para resguardar o seu ente querido, né, para prevenir que aconteça o pior. Deixa eu ver mais o que eu posso falar. Então é isso, eu acho que as principais características eu falei, né? E eu espero ter contribuído. Eu queria que vocês de repente também acompanhassem vários vídeos que eu faço nas redes sociais sobre saúde mental, autoestima, relacionamento. O meu canal no YouTube é Andressa Versosa. O meu Instagram é Andressa Versosa Psicóloga. Esse nome Versosa é meio complicado, por isso eu vou soletrar. É Versosa. Então, Instagram Andressa Versosa Psicóloga. Canal no YouTube Andressa Versosa e tem o meu site que é andressaversosa.com.br. Espero ter contribuído de alguma forma com essas informações. Eu estou disponível. Se vocês quiserem comentar, podem deixar o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Pode me mandar direct que eu respondo também. Então, sempre eu estou aqui para tentar contribuir nessa diminuição do preconceito em relação à saúde mental, que eu acho que ainda existe, que isso contribui para que algumas pessoas tenham dificuldade em pedir ajuda. Então, eu reforçar, se você está pedindo ajuda, se você está precisando de ajuda, se você não está se sentindo bem, peça ajuda, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, não é sinal de fracasso. Qualquer pessoa pode passar por isso, né? E os profissionais de saúde, a família, os amigos podem te ajudar. Se de repente você já precisou de ajuda e sentiu um preconceito, né, sentiu que aquela pessoa não pôde te ajudar, infelizmente isso pode acontecer, mas que outras pessoas podem estar disponíveis de uma forma mais empática, de uma forma mais humana. E lembrando, suicídio não é frescura, depressão não é frescura, não é falta de Deus, não é falta do que fazer, não é preguiça. É uma doença, precisa tratamento e com o tratamento as pessoas conseguem ter uma qualidade de vida, conseguem viver normalmente. Então eu desejo eu gostaria de poder dar um abraço em vocês aqui que estão me assistindo, né? Um abraço carinhoso e que eu estou disponível, tá bom? Beijo, abraço e obrigada por vocês estarem aqui me assistindo.